Olá pessoal, continuando o assunto de equilíbrio químico, vou falar hoje sobre equilíbrio iônico da água. O equilíbrio iônico, quando a gente trata desse assunto, já vem logo a ideia de calcular o pH e o pOH. Então, o foco da aula de hoje também é esse, falar sobre o comportamento da constante de equilíbrio na ionização da água e calcular o pH e o pOH de uma solução. Equilíbrio iônico da água. A água pura ioniza-se segundo a equação. Nós temos essa equação aí, que é a forma mais simplificada, que é a água no estado líquido, se dissocia, gerando H+, e o íon OH-, o próton H+, né, e o íon H-. E tem a fórmula mais completa, então pode ser usada tanto uma como outra, certo? Nesse caso aí, a água vai se ionizar, liberando o íon H+, na forma do íon hidrônio, mais a hidroxila, OH-. A constante de equilíbrio iônico da água, Ki. A gente já viu todas as constantes anteriores, Kc, o Kp, sempre é a concentração, é o produto das concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. O produto da concentração dos reagentes, se tiver mais de um reagente, certo? Então segue a mesma lógica, só que a gente está falando de íons. A expressão da constante de ionização ou da constante de dissociação iônica, Ki, é feita da mesma forma, com a única diferença que possui íons. Assim, para o equilíbrio iônico da água, temos a seguinte expressão da constante de dissociação iônica, Ki. Nós temos aí a fórmula da ionização da água e nós temos aí a constante de equilíbrio. Ki é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da água. Produto iônico da água. Quando a gente fala em constante de equilíbrio da ionização da água, a gente vai falar, na verdade, do produto iônico da água. Por quê? Porque é necessário lembrar que as substâncias sólidas e líquidas não são colocadas na expressão do Kc, porque as concentrações em quantidade de matéria não podem sofrer variação nesses sistemas. Então, a água não entra no cálculo da constante de equilíbrio. A gente já viu isso desde o primeiro assunto de equilíbrio químico, que era sobre as constantes de equilíbrio, o Kc em termos de concentração. Desse modo, a expressão fica. Então, a conta a constante de equilíbrio para a água, ela fica dessa forma. A gente retira da fórmula a concentração da água, já que ela não varia. Então, pode ficar Ki é igual a H3O+, vezes a concentração do OH-, na fórmula mais completa, ou na forma mais simplificada, Ki é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Como se trata do equilíbrio iônico da água, costuma-se substituir a constante de dissociação iônica Ki por Kw. Ou seja, quando se tratar da constante de ionização da água, a gente não vai usar o Ki, a gente usa o Kw. Que no trocar das bolas, né, pessoal, é tudo a mesma coisa. Em que o W, nesse caso, vem de water, que é a água em inglês. A constante Kw é chamada principalmente de produto iônico da água. Então, quando a gente falar sobre produto iônico da água, é o Kw. O Kw é igual à concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH- gerado da dissociação, da ionização da água, certo? Ah, professor, coloquei o Ki, tem algum problema? Não tem problema, certo? Contanto que você saiba que, nesse caso, a gente está falando do produto iônico da água. Então, nós temos aí o Kw, né, que é a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons H-. Observa-se que a quantidade de íons H+, ou OH- formados é igual e na mesma proporção de 1 para 1. Então, a concentração desses dois íons na água destilada a 25 graus Celsius é a mesma, isto é, 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro para cada íon. Então, pessoal, a concentração de íons H+, e a concentração de íons OH-, elas são iguais, certo? Que é 10 elevado a menos 7 mol por litro.
Então, nós temos aí, ó, KW, nós temos a fórmula do produto iônico da água. Então, substitui pela a concentração de cada íon, que já foi mencionado nesse slide. E aí nós temos o produto iônico da água, que vale 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Como acontece com qualquer outra constante, KW varia somente com a temperatura. Então nós temos aí uma tabela, né, onde nós temos a temperatura e a variação de KW. Então, como a gente usa muito a temperatura padrão para determinar qualquer conta, né, qualquer procedimento com as soluções, a gente usa a temperatura de 25 graus Celsius. Então, a 25 graus Celsius, KW é igual a 1 vezes 10 a menos 14, ou simplesmente 10 a menos 14. Portanto, a água pura convencionada como meio neutro, por excelência, a 25 graus Celsius, apresenta H+, a concentração de H+, igual a 10 a menos 7 mol por litro, e a concentração de OH- igual a 10 a menos 7 mol por litro. Então, ó, na água pura, que é o meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. A concentração de H+ é igual a 10 a menos 7 mol por litro. A concentração de OH- é 10 a menos 7 mol por litro. Então, são iguais. Então, nós temos aí, H+ é igual, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7 mol por litro. A solução ácida, meio ácido, a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-. A concentração de H+ é maior que 10 a menos 7 mol por litro. E a concentração de OH- é menor que 10 a menos 7 mol por litro. Isso quando o meio é ácido. E se multiplicarmos as concentrações, vai ser igual a 10 a menos 14 mol por litro. Na solução básica, a concentração de H- é menor que a concentração de OH-. A concentração de H+ é menor que a concentração de OH-. H+ é menor que 10 a menos 7 mol por litro. E se multiplicarmos também, a concentração vai ser 10 a menos 14. pH e pOH. Para medir os níveis de acidez e alcalinidade, basicidade das soluções, utilizam-se as escalas de pH e pOH, que medem os teores de íons H+ e OH- livres na solução. Então, pH e pOH, ele mede a quantidade de íons H+ e OH- dentro de um meio, em uma solução. Não propriamente dito de um ácido ou de uma base, mas quando eles estão em um meio. O pH significa potencial ou potência hidrogeniônico e indica o teor de íons hidrônio, ou H+, livres por unidade de volume da solução. Quanto mais hidrônios houver no meio, mais ácida será a solução. Ele pode ser determinado da seguinte forma. pH é igual ao menos log da concentração de H+. Então, para determinar o pH, é necessário determinar a concentração de H+ presente no meio. Ora, a questão já dá calculada, ora precisa ser feita uma dissociação do ácido em meio aquoso. O pOH, ou potencial hidroxiliônico, é a escala referente à concentração de íons OH- na solução. Analogamente ao cálculo que mostramos para o pH, temos para o pOH. Então, o cálculo de pOH é parecido com o cálculo de pH. Então, pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Portanto, se a gente pegar e multiplicar a concentração de H+ pela concentração de OH-, nós temos 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, se numa questão foi fornecida a concentração de um dos dois íons, você consegue achar o outro, a concentração do outro, por meio dessa fórmula, que é o produto iônico da água. E se somarmos o pH mais o pOH é igual a 14. Então, se você acha o pH, você vai achar o pOH e vice-versa.
Escala de pH e pOH. Então, existem duas escalas. Uma para pH, que é a mais comum, e a escala de pOH, que é a menos comum. A escala de pH, tanto a escala de pH quanto a escala de pOH, vai de 0 a 14. Então, na escala de pH, entre 0 e 7, o meio é ácido. 7, neutro. 7 e 14, a substância é básica. O meio é básico, certo? 7 é neutro, que é o pH da água pura. Menor que 7, ácido. Maior que 7, básico. Quanto menor o pH, mais forte é o ácido. Quanto maior o pH, mais forte é a base. Na escala pOH, é o inverso. De 14 a 7 é ácido. De 7 a 0 é básico. 7 sempre é o mesmo que é neutro. Ok? Então, na escala de pH, que é a escala, como já falei, a mais comum, e outra. Uma substância que tem pH ácido vai ter pOH ácido também, certo? Não pode ter um meio que tenha um pH ácido e um pOH básico. Os dois serão ou ácido ou básico, tanto pH quanto pOH. O que vai diferir é o número. Na escala de pH, nós temos aí ó, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, de bateria de automóveis, o limão, vinagre, tomate, água da chuva, que são leite, que são pHs ácidos. Água da torneira, ele coloca aqui, que é um pH básico. Nós temos o ovo, soda cáustica, sabonete, leite de magnésio, amônia, alvejante, água sanitária, são pHs alcalinos. pH básico, alcalino, base. Cálculos de pH e pOH. Então, vamos fazer aqui um cálculo, como a gente pode utilizar a fórmula do pH e o pOH. Então, nós temos assim, ó, se temos uma solução de concentração de H+, a concentração de H+, igual a 0,001 mol por litro. Qual será o pOH dessa solução? Então, veja, foi dada a concentração de H+. Então, se é dada a concentração de H+, você calcula primeiro o pH. Porque não tem como calcular o pOH, nós não temos a concentração de OH-. Então, foi dado um ácido e não uma base. Então, primeiro a gente vai achar o pH para depois acharmos o pOH. Então, a gente pode fazer assim. A gente vai pegar a concentração de H+, que é 0,001 mol por litro, e vamos igualar, colocar em notação científica, que vai ficar 10 elevado a menos 3 mol por litro. Coloca a fórmula, pH igual a menos log de H+, e vai substituir. pH igual a menos log de 10 elevado a menos 3. Então, o log de 10 elevado a menos 3 vai ser igual a menos 3. Menos com menos mais, então o pH vai ser 3, que é um pH ácido. Só que ele quer calcular o pOH. Então, a gente vai colocar a fórmula aqui, ó. pH mais pOH igual a 14. Então, 3 mais pOH é igual a 14. 14 menos 3, então nós temos um pOH igual a 11, que é um pOH ácido também. Como eu falei, se o pH é ácido, o pOH também vai ser ácido. 11 é pOH, 11 é um pOH ácido. Certo, pessoal? Espero que tenha compreendido. Um forte abraço e até mais.